Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Então, como eu disse, a gente vai começar um capítulo novo agora, tá? Que é o capítulo número 14, possibilidade e probabilidade, tá? Então vamos abrir aí na página 395. Ele começa falando assim, ó: vamos retornar alguns conceitos já trabalhados em anos anteriores sobre possibilidades e probabilidades. São conceitos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, no sexto ano vocês já viram alguma coisa sobre isso. No sétimo ano, desculpa, tá? Então, ó, no sétimo ano você trabalhou com várias situações relacionadas às chances. Realizou experimentos de lançamento de moedas e de dados e explorou situações de jogos. Aprendeu a utilizar expressões como é possível, é provável, é certo, é impossível, etc. Vamos nesta aula ampliar nosso conhecimento sobre esse campo da matemática chamado probabilidade. Aqui ele vai dar uma situação pra gente. Então, ó, lançamento de moedas para definir escolhas, lá na página 396. Aí ele vai falar uma historinha, ó. Paulo é um garoto de 12 anos de idade. Ele sempre discute com a sua mãe na hora do almoço, pois prefere beber refrigerante e não suco natural. Sua mãe já tentou várias vezes convencê-lo de que suco é muito mais saudável. Em uma de suas tentativas de convencimento, ela propôs o seguinte: eles organizariam no início de cada mês um calendário, no qual colocariam os dias em que Paulo beberia suco e os dias que ele beberia refrigerante. A escolha seria feita com o lançamento de uma moeda. Se saísse cara, Paulo beberia suco. Se saísse coroa, ele beberia refrigerante. Paulo concordou com a proposta e se prontificou a fazer o lançamento da moeda. No primeiro mês de acordo, Paulo ficou feliz. Paulo ficou feliz porque pôde beber refrigerante mais vezes. No segundo, ele ficou aborrecido, pois teve de beber suco mais vezes. No terceiro mês, novamente o suco prevaleceu. Assim, ele começou a desconfiar de que a proposta de sua mãe era desvantajosa para ele e resolveu fazer a previsão para o ano todo para se certificar de que era justa. Diante disso, sua mãe lhe disse: os resultados cara e coroa são igualmente prováveis. Não demorou muito para que Paulo concordasse com ela. Bom, vamos lá. Vamos analisar então agora esse contexto. Na letra A ele fala assim: por que nos 3 primeiros meses, ora Paulo se beneficiou com a proposta e ora não? Eu acho que seria muito legal se a gente estivesse na sala de aula agora, né? Faz muita falta, porque eu ia querer muito ouvir o que vocês teriam para falar para mim sobre isso. Como eu não posso ouvir vocês, então eu vou falar as conclusões que a gente pode chegar com isso, tá? Então, o Paulo, ele se beneficiou algumas vezes e algumas não, porque o mês ele tem 30 dias. 30 dias para um experimento, ele é uma quantidade muito pequena, são poucos dias. Então, essa probabilidade, ela não saiu exata, né? Então, por ser 30 dias, por ser um elemento muito pequeno, então a quantidade de cara e coroa, ela não saía na mesma proporção, tá? Então, por isso que algumas vezes o Paulo se beneficiou e algumas vezes o Paulo, né, saiu no prejuízo, tá? Na letra B, ele fala assim: por que ao fazer a previsão para um ano, ele acabou concordando com a sua mãe quando diz que o resultado cara ou coroa são igualmente prováveis? Então, um ano tem 365 dias, não é? É muito mais do que 30 dias, né? Então, é um espaço maior, né, pra gente fazer esse experimento. Então, com um número maior, o experimento sai mais exato. Então, a quantidade de cara e coroa vão aparecer ali na mesma proporção, tá? E aí ele viu que realmente em um ano, né, ele provavelmente vai beber refrigerante e suco na mesma proporcionalidade, tá bom? A questão número 2 a gente não vai fazer, porque, na verdade, vocês podem fazer a letra A na casa de vocês, que fala assim, ó: vamos simular os experimentos que Paulo fez. Organize o calendário do mês de abril com o seu grupo de trabalho. Para isso, lance a moeda 30 vezes, uma para cada dia do mês, e preencha o calendário pintando de azul os dias em que Paulo vai beber suco, ou seja, quando vai sair cara no lançamento da moeda. E aí você pode lançar as moedas na sua casa e pintar aí de azul. E observe quantos dias ficaram pintados azul no calendário que o seu grupo preencheu. O que saiu mais, cara ou coroa? E aí vai ser uma resposta pessoal, você vai responder na letra A, se saiu mais cara ou se saiu mais coroa. Eu podia fazer aqui, mas o jeito que eu vou lançar a moeda aqui vai ser diferente do jeito que você vai lançar a moeda na sua casa. Então a letra A, você faz na sua casa e você responde o que saiu mais. A letra B a gente não vai conseguir fazer, porque aí vai precisar do resultado de todo mundo, tá? É em grupos, na verdade, isso, né? E aí a gente não vai mais conseguir fazer nem a C, nem a D, nem a E e nem a F, tá? Porque ela vai precisar da quantidade do grupo. Mas vocês podem fazer a 2, letra A, tá bom?
continuar então aqui na página número 398. A número 3, ela fala assim, ó. Diante dessa constatação, Paulo resolveu fazer uma nova proposta à sua mãe. A moeda seria lançada 2 vezes consecutivas. Se o resultado fosse 2 faces iguais, ele teria direito a tomar refrigerante. Se fosse 2 faces diferentes, ele tomaria suco. Será que Paulo fez uma proposta justa para sua mãe? A proposta de lançar a moeda 2 vezes consecutivas o beneficiou ou não beneficiou? E aí, ó, o Paulo ele já responde ali embaixo, ele já vai dar uma dica pra gente. Não fiz uma boa proposta. O que eu deveria ter proposto para ser beneficiado? Então vamos pensar nisso um pouquinho? Ó, ali na número 3, ele fala então qual foi a proposta que Paulo fez. A moeda vai ser lançada 2 vezes consecutivas. Se o resultado fosse 2 faces iguais, ele teria direito a tomar refrigerante. Se fosse 2 faces diferentes, ele ia ter que tomar suco. Quando ele vai lançar a moeda, o que pode cair? Pode cair cara e coroa. Pode cair cara e cara. Pode cair coroa e coroa. Ou pode cair coroa e cara. Ele falou que se caísse 2 vezes iguais, ó, se o resultado fosse 2 faces iguais, aí ele pode tomar refrigerante. Quando que vai ser iguais? Nessa possibilidade e nessa aqui, não é? Então ele tem 2 possibilidades de fazer igual e 2 possibilidades de fazer diferente. Então, continuou na mesma, né? Então ele não se beneficiou com isso, continuou a mesma coisa, tá? Vamos lá para a organização das possibilidades e espaço amostral. Na sessão anterior, ao lançar uma moeda, você realizou um experimento aleatório. Então, quando você vai fazer lá a questão número 2, que eu pedi para vocês fazerem na casa de vocês, para lançar a moeda e pintar o calendário, isso quer dizer, isso se chama experimento aleatório, tá? Nele, há 2 possibilidades, obter cara ou obter coroa. Você só tem 2 possibilidades, não tem como a moeda, né, só ficar equilibrada, né? Acho que isso não vai acontecer. Então, só tem 2 possibilidades, ou cara ou coroa. Cada uma dessas possibilidades é chamada de evento, tá? Então, eu joguei lá, caiu a cara, então no meu evento caiu cara. Joguei de novo, no meu segundo evento caiu coroa, tá? Então, a gente vai chamando isso de evento. O conjunto de todos os resultados possíveis no experimento aleatório é chamado de espaço amostral, tá? Então, o que é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral é quando eu escrevo todos os meus eventos, certo? Assim, podemos representar o espaço amostral para o lançamento de uma moeda da seguinte maneira. Então, quando a gente lança uma moeda, a gente tem então o nosso espaço amostral vai ser apenas cair cara ou cair coroa, tá? Então, esse aqui é o nosso espaço amostral. E esse daqui, ó, é o nosso evento. Certo? Os experimentos, mesmo que realizados repetidas vezes em condições uniformes de experimentação, variam de uma observação para outra. Então, pode ser que se eu fizer o experimento de cara ou coroa aqui na minha casa, vai fazer de um jeito, você vai fazer de outro, o outro colega vai fazer de outro, porque cada um vai jogar a moeda de uma forma diferente, tá? Assim, o resultado de uma observação futura não pode ser previsto de forma exata. Então, na probabilidade, quando a gente quer falar uma coisa futura, a gente nunca vai conseguir falar exatamente o resultado, tá? A gente vai chegar numa aproximação. No entanto, resultados de uma sequência longa de repetições de um experimento podem mostrar uma regularidade, ou seja, a frequência relativa com que determinado evento ocorre tende a se permanecer constante, tá? Que é o que ele fala quando ele faz para o ano inteiro, né? Quando ele faz para 30 dias, a possibilidade ali pode ser um pouquinho diferente, mas quando faz para o ano inteiro, ela fica mais real, tá? Por exemplo, no caso do lançamento da moeda, à medida que se aumentou o número de experimentos, há uma tendência de probabilidade de sair ser de 50%, assim, de sair cara, né? Assim como de sair coroa também ser de 50%.
Os fenômenos que apresentam essa regularidade são chamados fenômenos aleatórios e são relacionados ao acaso. Vamos olhar ali do ladinho o que é fenômeno aleatório? Ó, fenômenos que dependem do acaso ou das circunstâncias imprevisíveis. Então, a palavra ela vem do latim, né, e ela significa relativa ao jogo. Então, exemplos de fenômenos aleatórios. Obter a face 6 no lançamento de um dado. Então, eu jogo o dado, eu sei que número que vai cair? Não. Então, pode ser que caia um 6. Então, isso é um fenômeno aleatório. Acertar o número de um jogo na loteria. Eu sei qual vai ser o número? Não, mas eu posso tentar adivinhar. E assim por diante. Extrair uma bola vermelha de uma urna com bolas brancas, azuis e vermelhas, e etc. Agora, a gente vai fazer o exercício número 1 juntos, tá? Pra gente entender melhor isso que foi explicado. O exercício número 1, ele continua falando das moedas, tá? Então ele fala assim, ó, uma moeda é lançada 2 vezes consecutivas. Então eu vou lançar uma vez e vou lançar outra vez. Organize uma árvore de possibilidades para esses lançamentos. Então como que a gente vai fazer essa árvore? Essa é a página 399, exercício número 1. Letra A. Então a gente vai fazer uma árvore de possibilidades. Então ele não vai lançar a moeda 2 vezes. Então ele vai ter o primeiro lançamento. Deixa eu ver só assim, tá? E o segundo lançamento. No primeiro lançamento, o que pode cair? Pode cair cara ou pode cair coroa, tá? Eu vou escrever assim, abreviado, tá? Então, pode cair cara ou pode cair coroa, certo? E no meu segundo... Tá, então vamos lá. No primeiro lançamento caiu cara. O que pode acontecer no meu segundo lançamento? Pode cair cara ou pode cair coroa, não é? Mas e se o meu primeiro lançamento foi coroa? O que pode acontecer no meu segundo lançamento? Pode cair cara ou pode cair coroa. Então, ó, a gente tem essa possibilidade aqui, que é cair cara e depois cara de novo. A gente tem essa possibilidade aqui, que é cair cara e depois cair coroa. A gente tem essa possibilidade aqui, que é cair coroa e depois cair cara. E a gente tem essa possibilidade aqui, que é cair coroa e depois coroa de novo, tá? Aí ele fala, quantas possibilidades há no total? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então na letra B, você pode colocar que você tem 4 possibilidades. Letra C. Há como determinar esse número sem construir a árvore de possibilidades? Tem. Lá, ano passado, vocês aprenderam a fazer isso. Vocês não têm 2 possibilidades, que é cara ou coroa? Você não tem 2 lançamentos? Então, é só você fazer 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Eu não ia precisar construir a árvore, né? Mas, assim, é fácil, a gente consegue enxergar o evento, a gente consegue enxergar o espaço amostral, tá? Então é legal a gente construir a árvore. Claro, quando é uma coisa muito grande, a gente não vai ficar construindo árvore, né? Com várias possibilidades, né? Aqui a gente fez porque ela era bem pequenininha. A partir da árvore de possibilidades, organize o espaço amostral, representando cada lançamento entre parênteses. Por exemplo, CA e CO, onde CA representa cara e CO representa coroa. Então eu vou deixar aqui a minha árvore. Copia aí a letra B, que eu vou apagar ela. Então são 4 possibilidades. E eu já vou colocar a letra C aqui para não ter que apagar a árvore, que a gente vai usar ela para fazer. Então, ó, a letra C, ela pede para a gente organizar o espaço amostral. Então, o espaço amostral a gente representa com a letra S e a gente abre uma chave. E aí a gente vai usar parêntese agora para dividir cada um dos eventos. Então, qual é o primeiro evento que a gente fez? É cara e cara, não é? Então, vamos colocar cara e cara. Fechou parênteses. Segundo evento, cara e coroa. Cara e coroa. Terceiro evento, coroa e cara. Coroa e cara. Quarto evento, coroa e coroa.
Então, esse daqui vai ser o nosso espaço amostral, tá? Ficou bem tortinho, mas dá pra vocês enxergarem aí, né? Então, esse aqui é o nosso espaço amostral. Na letra E, ele fala assim. Essa é a letra D, gente. Eu coloquei C, mas eu pulei uma, será? Quantas possibilidades há no todo? 4, a gente falou. Há como determinar o número, a gente falou também. Então, essa aqui é a letra D, tá? Pra vocês não confundirem. Tá, a letra E fala assim: com base no espaço amostral, retome sua conclusão no início da aula. Paulo fez uma boa proposta à sua mãe? No lugar dele, que proposta você faria para aumentar sua chance de tomar refrigerante no almoço? Então a gente já chegou à conclusão que ele não fez uma boa proposta. Porque a chance de sair moedas iguais, ó, os dois lançamentos sair igual, é 2. E de sair diferente, é 2 também. Então ele continua na mesma, né? Ele continua só com 50% de chance, não é? Então, como que a gente pode pensar num jeito de Paulo se beneficiar com isso? Então vamos pensar assim. Se ele falasse assim, não, então se pelo menos sair uma cara, eu tomo refrigerante. Ele ia se beneficiar, não é? Porque, ó, aqui saiu uma cara, sai duas no caso, né? Mas saiu uma também. Aqui saiu uma cara, aqui saiu uma cara e aqui nenhuma. Então, ó, ele vai ter, a chance dele aumentou, tá vendo? Ele vai ter 3 chances num total de 4. Então, aqui ele vai ter 75% de chances, tá? Então, vocês podem pensar aí na casa de vocês, um outro jeito também que ele pode se beneficiar, tá bom? Qual fração do espaço amostral representa o resultado sair duas faces iguais? Então, sair duas faces iguais não é só 2 chances que eu tenho? Um total de 4? Não é metade? Então, a fração que vai representar isso é 1/2, tá? Porque é a metade. Então, a fração que vai representar isso daqui é a fração 1/2. Tá? Que é a metade. Certo, gente? Por hoje, é só isso que eu vou passar pra vocês, tá? Como a gente já teve um vídeo antes, né? Pra não ficar muita coisa. Então, vai ser só isso, tá? Eu quero que vocês façam em casa, lá na página 404, vocês vão fazer o exercício 1 e 2, tá? Que daí na quinta vocês vão ter aula de matemática, então vocês vão ter um dia aí pra fazer, tá bom? Então, vai ser a página 404. Exercício 1 e 2. Tá? Esse daí é legal vocês copiarem no caderno de vocês, tá? Pelo menos o enunciado, né? Copia no caderno esse, vai ser melhor, tá bom? Então façam no caderno e aí vocês respondam, tá? Exercício 1 e 2, certo? Então é isso, pessoal, por hoje, tá? E até sexta-feira a gente começa já corrigindo esses exercícios aqui e a gente dá continuidade no conteúdo, tá? Nesse capítulo, tá bom? Então, tchau e até sexta-feira.